Amém. Sou uma filha amada de Deus, vencendo a compulsão, a ira, o perfeccionismo e a depressão. O meu nome é Débora. Gente, muito bom estar aqui nesse primeiro ciclo desse ano, nesse ciclo novo do 30 Semanas. Já é o 4º ciclo aqui na igreja. Ah, Maria Fernanda, oi, minha amiga. Que bom ver cada um aqui nessa noite tão especial. E com certeza você já está recebendo algo de Deus no seu coração ao ouvir esse testemunho tão forte da Vera. Tantas coisas que Deus fez. Deus cura qualquer coisa, irmãos. Não importa o que eu e você tenhamos passado, podemos experimentar a cura do Espírito Santo na nossa vida. Esse é o Deus que nós servimos. Amém? Então, aqui no 30 Semanas, a gente tem sempre essa dinâmica que fizemos hoje. Começamos com um período de louvor para preparar o nosso coração para o que vamos receber de Deus. Seguido de um testemunho, que é sempre um testemunho de alguém que já participou de um ciclo do 30 Semanas aqui na igreja. Então, você vai ver várias carinhas diferentes, testemunhando daquilo que Deus fez. E, em seguida, uma ministração, uma palestra sobre um assunto que é tudo baseado na nossa apostila, que é essa daqui. Decisões com Deus, comigo e com o próximo, a apostila do 30 Semanas. Tá bom? Você que tem a apostila antigamente, era essa apostila aqui. O conteúdo é semelhante, tá bom? Poucas coisas mudam, então você pode continuar usando a sua apostila antiga, mas quem está chegando agora vai usar essa nova apostila aqui, que a gente está seguindo, então. É importante você adquirir a apostila, porque ela vai te ajudar a você seguir os conteúdos e poder receber mais nesse ciclo daquilo que Deus tem para você. Então, a gente vai seguir a apostila como num curso mesmo, que a gente segue lá, cada semana, uma lição. Então, a gente recomenda que você compre. No final, você vai ter essa oportunidade de comprar lá atrás, na mesa, tem várias apostilas para você adquirir. Caso falte hoje, você pode deixar encomendado, que a gente vai adquirir para a semana que vem, todo mundo já poder ter a apostila. Você que é do online, você pode ou fazer a sua encomenda domingo aqui na igreja, ou então você pode comprar pela internet. Quem quiser, fique à vontade também, irmãos, comprar pela internet. Você tira uma foto da capinha lá atrás e pode comprar também, sem problemas, você vai achar aí. Eu não sei o preço na internet, mas aqui a gente está vendendo a... esqueci o valor, alguém lembra? R$40, é isso, né? Então, tá bom, você pode adquirir lá, que vai ser bênção para a sua vida. Hoje, então, é a nossa introdução, uma grande responsabilidade, fazer essa introdução do 30 Semanas. E o tema de 8 são 8 decisões para mudar a sua vida. Então, aqui no 30 Semanas, nós vamos falar de 8 decisões. A cada 3 ou 4 semanas, é uma decisão que a gente vai estar tratando, começando aí da semana que vem, a decisão 1. Então, cada semana, cada grupo de 4 semanas, é uma decisão até a gente completar essas 8 decisões que nós vamos tomar e viver junto com o Senhor para experimentarmos a transformação na nossa vida. Então, quero ler aqui com você o nosso texto base do Ministério 30 Semanas, que é 2 Coríntios 1, versículo 3 e 4. Então, 2 Coríntios 1, verso 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Amém, aleluia. Esse é o Deus que nós servimos e que você que está aqui nessa noite pode também conhecer, caso você não conheça Jesus ainda. Esse Deus que nos consola nas nossas dificuldades, nas nossas tribulações, e então nós podemos ser usados para trazer consolo para a vida de outras pessoas. Então, todas as pessoas que fazem parte da equipe do 30 Semanas também estão sendo consoladas por Deus, estão nesse processo de cura e restauração, porque a primeira premissa que a gente vai ter nesse processo é de que todos nós temos problemas. Quem é que tem problemas?
Todo mundo, todos nós. Não importa se você não conhece a Cristo, se você conheceu a Jesus ontem, se você está caminhando com Jesus há 30 anos, todos nós temos problemas. No mundo nós temos aflições. O que vai fazer a diferença é como nós lidamos com esses problemas. E aqui no 30 Semanas, nós acreditamos e vivemos isso, de que nós podemos vencer as dificuldades e experimentar a cura e mudar a nossa forma de viver pelo poder do Espírito Santo que opera em nós. É isso que a gente acredita. Então, o que é o programa 30 Semanas? O 30 Semanas é um programa de princípios terapêuticos para o tratamento emocional baseado na palavra de Deus. Então, aqui no 30 Semanas, a gente vai experimentar vários princípios terapêuticos. A própria roda de partilha que a gente vai participar. Então, aqui a ordem, né, que eu falei, a gente começa com louvor, um testemunho, uma palavra, e depois nós vamos nos dividir em grupos de partilha, onde nós vamos poder nos abrir ali, ter um tempo de 3 a 5 minutos, dependendo do dia, para partilharmos dentro daquilo que Deus está falando conosco no tema daquela semana. Então, esse processo da partilha, por si só, já é um processo terapêutico. Porque o falar traz cura para nós. Então, tem vários princípios que a gente usa aqui no 30 Semanas, que são princípios terapêuticos, mas toda a base do conteúdo, do que a gente faz, é baseado na palavra de Deus. É isso que é a base desse programa. Então, tudo que a gente vai falar, nós temos versículos para meditarmos neles. Nós temos também um devocional que você pode adquirir, um dia de cada vez. Está lá no fundo também, para acompanhar durante esse período. Cada dia tem um devocional dentro do tema da semana, juntamente com a sua apostila do 30 Semanas, você pode adquirir e seguir o devocional, que vai te ajudar também na sua caminhada. Então, tudo que a gente vai fazer aqui é baseado na palavra de Deus. Por quê? Porque a falta de equilíbrio emocional nas nossas vidas, e todos nós temos um desequilíbrio emocional em alguma medida, ela tem a sua fonte na ausência da paternidade de Deus. Então, ela tem a sua fonte na separação do homem de Deus. Quando o pecado entra no mundo, quando entra na humanidade o pecado, o que acontece? Acontecem 3 separações principais. Então, a primeira separação é entre o homem e Deus. Há a separação, nós somos separados de Deus. O pecado é a única coisa que nos separa de Deus. Então, quando entra o pecado no mundo, há essa separação. O nosso relacionamento com Deus é quebrado. E aí vem esse sentimento de orfandade. Lembra, se a gente lembrar lá de Adão e Eva? Adão e Eva se esconderam de Deus. Antes eles caminhavam lado a lado com Deus lá na viração do dia. Depois que eles pecaram, esse relacionamento foi quebrado e eles se escondem, passam a ter vergonha. Esse sentimento de orfandade começa ali. E é carregado, então, para nós, a essa orfandade, a falta da paternidade em Deus por conta disso. Em segundo lugar, há um rompimento do homem consigo mesmo. Então, com a entrada do pecado, há esse rompimento dentro do ser humano. O homem, ele olha para si e vê que estava nu e se cobre, fica com vergonha. Então, há esse rompimento dentro da identidade do ser humano que nós experimentamos hoje. Por isso que a gente tem questões na nossa identidade, a vergonha, por isso que nós temos a ansiedade, por isso que nós temos depressão e tantas outras compensações que a gente vai falar no decorrer desse programa. E isso acontece porque houve essa cisão dentro do homem, consigo mesmo. E, em terceiro lugar, houve esse rompimento do homem com o outro homem. O homem e a mulher começam a brigar. Ah, foi a Eva que fez isso comigo, que ela me deu fruto. E daí começa esse rompimento no relacionamento entre o homem e a mulher e as dores emocionais que vêm a partir disso. E a gente entende, então, que tudo isso vem do fato da paternidade de Deus não estar fluindo na nossa vida. A gente tem uma imagem, se o pessoal puder projetar, da árvore do 30 Semanas, em que a gente vê a raiz
Aí está a árvore, né, para nós. Então, nós temos aqui a raiz, a orfandade. Quando a paternidade de Deus, ela está bloqueada de fluir na nossa vida, pense que você é essa árvore. Eu e você somos essa árvore. Então, esses bloqueadores, que são os traumas, os abusos, as nossas escolhas erradas, as escolhas erradas das outras pessoas que recaíram sobre nós, os nossos pais, os nossos cuidadores, pessoas da nossa vida, surgem bloqueadores que geram, então, nesse tronco a rejeição. E aí, a rejeição gera esses galhos, esse fruto, que são as compensações e as válvulas de escape na nossa vida. Então, o que seriam compensações? A compulsão é uma compensação, seja compulsão alimentar, compulsão por compras, compulsão por sexo. A depressão é uma compensação. A ansiedade, a sexualidade distorcida, o vício em pornografia, a dependência química, a dependência emocional, algumas dores emocionais. Então, tudo isso é gerado por essa orfandade que nós experimentamos por estarmos afastados de Deus e por esses bloqueadores que impedem, então, a gente de receber essa paternidade. E algo que acontece é que essa raiz, essa nossa raiz, está nesse solo contaminado do mundo. Então, nós estamos ali no solo do mundo, esse solo contaminado. Mas, quando passamos por esse processo de cura na nossa vida, juntamente com o agir do Espírito Santo, nós somos enxertados no céu. Essa árvore, então, é tirada desse solo do mundo e é enxertada no céu. E tem a árvore de cabeça para baixo, não sei se a gente tem essa imagem, em que, então, nós recebemos do céu a paternidade de Deus. Se tiver outra imagem, pode colocar, senão pode tirar, Ana. Nós recebemos de Deus essa paternidade de Deus e essa aceitação, como se fosse o tronco ali da aceitação, gera os frutos do Espírito Santo na nossa vida, essa árvore aí. Então, a gente tem aqui a paternidade de Deus, essa aceitação gera em nós esses frutos do Espírito Santo e a cura. Então, essa árvore ela não está no solo do mundo, ela está no solo celestial, vindo de Deus. E é isso que nós vamos experimentar nesse tempo. Essa é uma metáfora, claro, para nós, para nos ajudar a entender como funciona esse programa do 30 semanas, que tem como objetivo, então, restaurar a forma como nós nos relacionamos com Deus, com a gente mesmo e com o próximo, superando, então, os nossos traumas, vícios, maus hábitos e essas compensações que vivemos, essas válvulas de escape que experimentamos na nossa vida. E você pode estar aqui nessa noite e falar, eu não sei quais são as minhas compensações, as minhas válvulas de escape. Não tem problema. No decorrer dessa caminhada de 30 semanas que a gente vai participar, você vai conseguir identificar na sua vida. O Espírito Santo vai mostrar para você, Jesus vai te conduzir nesse processo de entender quais são, então, as áreas de compensações na sua vida. E essa é a visão do 30 semanas. A gente está na página 10 da apostila nova, na apostila antiga não tem essa parte. A visão é ver todas as pessoas vivendo curadas em sua orfandade e restauradas no seu relacionamento com Deus, consigo mesmo e com os outros. E a nossa missão é levar esperança às pessoas, possibilitando um real encontro com Jesus. E por meio desse relacionamento com Jesus, elas possam vivenciar todo o processo para a cura de todos os tipos de traumas, vícios e maus hábitos. Então, como eu identifico na minha vida uma área de recuperação, uma área na qual eu preciso dessa cura? Tudo sobre o que você não pode falar já está fora de controle na sua vida. Então, pense em alguma área da sua vida que você não fala para ninguém, que está lá, fechado, talvez você nunca contou, como a própria Vera testemunhou aqui para nós. Talvez você sofreu um abuso, isso você nunca contou para ninguém, está guardado dentro de você. E isso está gerando na sua vida essas compensações, esses traumas que nós passamos. Talvez você nem teve consciência dos traumas que você passou, e hoje você vai começar a pensar sobre isso, lembrar disso, e poder, então, trazê-los à luz,
levando eles para Deus. Lembrando que o 30 Semanas, esse programa que nós começamos hoje, é uma ferramenta que Deus vai usar para operar a cura nas nossas vidas. O 30 Semanas, por si só, não faz a cura em nós, não promove a cura, mas é uma ferramenta usada por Deus para que o Espírito Santo flua na nossa vida e opere cura nos nossos corações. E isso é muito importante para nós, porque nenhum de nós aqui é super-homem ou super-mulher. Essa também, muitas vezes, é uma compensação nossa, o perfeccionismo. Então, na minha vida, uma das compensações que eu desenvolvi, por conta da minha história, foi o perfeccionismo, de querer ser perfeita e de não querer errar, e querer sempre que as pessoas achassem que eu era perfeita. E eu queria ser mesmo perfeita, quando as coisas não aconteciam quando eu queria, era um grande trauma para mim, era uma grande questão. E eu tenho aprendido a vencer isso, entendendo que eu não sou a super mulher, a Mulher Maravilha. Eu preciso da graça de Deus. Todos nós precisamos da graça de Deus. Nenhum de nós, por nós mesmos, temos a solução dos nossos problemas. Nós podemos buscar, podemos trabalhar em nós mesmos, podemos encontrar meios da gente ser pessoas melhores, mas a cura verdadeira e real só encontramos por meio de Jesus, por meio do agir do Espírito Santo na nossa vida. E nós cremos nisso, nesse tempo em que a gente está aqui. Então, o 30 Semanas é para todas as pessoas que queiram ser restauradas. Quem quer ser restaurado? Amém? Então, é para você e para mim. Ah, mas eu não conheço muito Jesus, eu não estou muito... Não tem problema, é para você também. Nesse tempo aqui, você vai conhecer a Deus, você vai ter experiências com Deus e vai ser curado nas suas emoções. Ah, mas eu estou caminhando com Cristo há tanto tempo. Não tem problema, é para você também. Se você tem uma área que precisa ser restaurada, esse programa, esse tempo é para você, para cada um de nós. E durante o 30 Semanas, a gente vai ver aí 8 decisões que vão marcar a nossa vida, como eu falei. A primeira decisão é o primeiro passo que a gente precisa tomar, que é admitir. A primeira decisão é admitir que nós temos problemas. Então, Salmo 32, 3. Enquanto escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. E Provérbios 28, 13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Então, o primeiro passo para nós experimentarmos a cura, essa vida em abundância que Cristo nos dá, é através de admitirmos que temos problemas. Nós só podemos experimentar a cura na nossa vida nas áreas que trazemos para a luz. Em primeiro lugar, nós admitimos para nós mesmos quais são essas questões, esses problemas, essas dificuldades. Esse é o primeiro passo, admitimos para nós mesmos. Porque, gente, se a gente for falar a verdade, a gente gosta de esconder de nós mesmos os nossos próprios problemas. Muitas vezes como um mecanismo de defesa. A gente muda lá a nossa forma de ver a nós mesmos para se defender. Talvez porque experimentamos rejeição, talvez porque experimentamos traumas emocionais na nossa família, na escola, na nossa criação. E a gente cria, então, esses mecanismos. Então, o primeiro passo é admitir para a gente mesmo e depois admitir para pessoas que vão nos ajudar nessa caminhada e diante de Deus, que temos problemas, que houveram coisas na nossa vida que geraram traumas em nós. Todos nós temos questões que foram geradas no nosso coração por vivências que tivemos. Não importa se a sua família era a melhor família do mundo e se os seus pais eram maravilhosos. Se eles foram seres humanos imperfeitos, eles erraram em alguma parte. Ou então, nas suas experiências, na sua escola, com as pessoas ao seu redor, na sua criação, no bairro, enfim. Seres humanos erram, machucam uns aos outros. Então, não importa se você teve a melhor vida possível, ainda existem questões que atuam na sua vida. Tem um exemplo aqui na apostila de uma criança que foi super protegida. Talvez ela foi tão protegida que ela teve uma vida perfeita aos olhos humanos. Mas aquilo gerou nela ansiedade, insegurança. Ela não consegue ser um adulto funcional.
Porque para a gente ser um adulto funcional, a gente tem que ter frustração quando a gente é criança e adolescente. Para a gente aprender a lidar com a frustração. Se a gente nunca aprende a lidar com a frustração, não vamos conseguir funcionar como adultos, porque todos nós experimentamos frustrações, não é verdade? Todos nós, em alguma medida. Então, não importa como foi a sua caminhada, isso gerou coisas dentro de você, e cada experiência que a gente vive faz parte da construção de quem nós somos. E a gente precisa fazer as pazes com o nosso passado, com quem nós fomos, com como nós somos formados, para que possamos, então, avançar. Às vezes a gente fica preso no passado e não consegue avançar em direção à maturidade, em direção à vida plena. Jesus disse, em João 10:10, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância, uma vida plena. Então, se não estamos vivendo essa vida, é porque precisamos de mais de Deus na nossa caminhada. E eu vou falar para você que, nesse passo, admitir o maior inimigo que a gente vai enfrentar é o medo de enfrentar os nossos próprios problemas. E esse medo vai surgir, não, eu não quero mexer nisso, porque dói, porque é difícil, mas eu quero encorajar você a continuar, a perseverar nessa caminhada, que você começa hoje, para que você possa experimentar a cura. Tem aí uma pergunta, para nós na apostila. Você admite que tem algum tipo de problema? Você tem problemas? Anota aí, sim ou não? Sim, a gente falou. E a segunda pergunta é, você deseja mudar de vida? Porque é uma decisão que a gente precisa tomar. Não, eu desejo. Porque se não quisermos mudar, não vamos mudar. Precisamos, em primeiro lugar, tomar essa decisão. A segunda decisão que a gente vai viver é confiar. Eu preciso confiar. 1 João 4,16. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. E Naum 1,7, o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Jesus nos convida a confiar. Em primeiro lugar, confiar em Deus. Confiar que Deus é o seu Pai, Ele te ama e Ele tem um plano para você. Confiar em Deus. Entregar o seu caminho ao Senhor. Confiar nele. Salmo 44 diz, como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança. Coloque no Senhor a sua confiança. Ele nos chama, Jesus nos chama a, no meio das dificuldades, confiar nele. Confie no Senhor, confie em Deus. Em segundo lugar, confie nas pessoas. Nessa nossa jornada aqui no 30 Semanas, Deus vai colocar pessoas no seu caminho nas quais você pode confiar. Então, nós somos chamados a, mesmo que tivemos pessoas que nos feriram na nossa caminhada, isso pode ter gerado feridas no nosso coração, somos chamados a decidir confiar. Na nossa roda de partilha, podemos abrir o nosso coração, confiar naquelas pessoas. Depois a gente vai conversar sobre a roda de partilha, o Jair vai trazer aqui algumas orientações, mas na nossa roda de partilha nós temos um pacto ali, um compromisso de sigilo, que nada do que é falado na roda de partilha pode ser exposto para outras pessoas. E a gente já está aí no nosso 4º ciclo, e graças a Deus não tivemos nenhuma questão de quebra de partilha em nenhum momento. Por quê? Porque cada um de nós compreende que há ali um sigilo, um compromisso que fazemos uns com os outros, de confiarmos uns nos outros. Porque quando eu estou na roda, eu me abro e o meu amigo se abre, cada um ali vai se abrir, a gente vai ouvir uns aos outros e manter esse sigilo ali e confiar uns nos outros nesse processo. Somos chamados a confiar. Nós, como seres humanos, fomos gerados para viver em comunidade. Não fomos gerados para viver sozinhos. Igual aquilo, eu não conto meus problemas para ninguém, eu vivo sozinha e eu não quero me abrir para ninguém, eu resolvo meus problemas, eu e Deus. Deixa eu falar, se Deus colocou a gente em comunidade, é porque os nossos problemas não é para a gente resolver só eu e Deus, é para a gente também contar com as pessoas ao nosso redor.
Somos irmãos, estamos aqui juntos. Então, é tempo de quebrar essas barreiras na nossa vida. Ai, Débora, mas eu confiei em gente e feriram a minha confiança. Eu também, mas fomos curados por Jesus, glória a Deus. E precisamos dar um passo de sair desse lugar da desconfiança. De confiar que dessa vez vai ser diferente. Que Deus está operando na vida dos nossos irmãos também. Estamos juntos nessa caminhada. Todos nós temos vulnerabilidades. E essa é a beleza desse programa. Nenhum de nós está aqui como conselheiro. Ninguém aqui vai aconselhar você. Não, faça assim, faça assado. Todos nós, mesmo quem está na equipe, está aqui para receber de Deus. Receber essa cura do Espírito Santo, que é contínua na nossa vida. E sermos veículo para que Deus opere a cura. Eu não posso curar ninguém. Misericórdia, Deus me livre, não posso. Quem pode curar? É o Espírito Santo, quem cura as nossas vidas. E é isso que nós acreditamos aqui, estamos caminhando para isso. Reflita aí, né? Você tem problemas em confiar em Deus como Pai? Sim ou não? E você tem problema em confiar nas pessoas? É uma área para você colocar diante de Deus. Olha, eu tenho esse problema. Deus me ajuda a confiar. Sabe, irmãos, a gente fazer as mesmas coisas da mesma maneira como a gente sempre tem feito, vai levar a gente aos mesmos resultados. Então, se queremos mudança na nossa vida, precisamos fazer de outro jeito. Tome um passo diferente nessa noite. Tome uma decisão de fazer de forma diferente. A terceira decisão que nós temos é entregar. Eu entrego tudo, é entregar o nosso caminho ao Senhor. Mateus 11, 28, 29 e 30. Jesus disse, né? Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Então, Jesus promete isso para a gente. Então, nós precisamos entregar. Salmo 37, 5. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e ele agirá. Precisamos entregar o controle da nossa vida a Jesus. E se formos sinceros, muitas vezes, mesmo se já seguimos a Jesus há bastante tempo, se conhecemos ao Senhor, pegamos o controle de volta em áreas da nossa vida. E talvez você pegou de volta o controle das suas emoções. É tempo hoje de entregar tudo para o Senhor, para que Ele opere a cura nas nossas vidas. E muitas vezes esse é um processo contínuo em nós. Eu sinto que eu já entreguei tudo. Aí passa um tempo, a gente às vezes pega o controle de novo, a gente tem dificuldades e precisamos decidir novamente. Não, eu entrego. Lembrar a nossa alma de se entregar ao Senhor. Porque a nossa carne vive lá em conflito com o nosso espírito. Então, entregue o seu caminho ao Senhor hoje, tendo fé de que Deus tem um futuro cheio de esperança para mim e para você. Então, reflita, você tem alguma área da sua vida que ainda não entregou ao senhorio de Cristo? Talvez na sua família, talvez na sua área sentimental, você ainda fica lá, tendo o controle, talvez os seus filhos, talvez aí uma codependência emocional de você com seus filhos, se você não consegue entregar para o Senhor totalmente. Reflita isso nessa noite, deixa o Senhor falar com você. A quarta decisão é depender. Eu preciso depender de Deus. Salmo 62, 7. A minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Ele é a minha rocha firme, o meu refúgio. Construa a sua casa sobre a rocha. Quem é a rocha? É Cristo. Precisamos colocar Cristo no centro da nossa vida e depender dele, independentemente das circunstâncias. Mateus 6,33, Jesus nos ensina: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas outras coisas lhes serão acrescentadas. Então, busque em primeiro lugar o reino de Deus, essa busca em Deus, da dependência de Deus completa. Então, precisamos colocar a nossa confiança no Senhor e depender dEle. Tendo essa reprogramação da nossa forma de viver e pensar. Porque nós somos programados a fazer tudo do nosso próprio jeito, com a nossa própria força. Nós sabemos o que é melhor para nós.
E nós somos chamados pelo Senhor a reprogramar a nossa maneira de viver. Porque eu e você, nós temos uma maneira de viver, nós temos os nossos hábitos, o jeito que a gente acorda de manhã, o que a gente faz primeiro. A gente primeiro toma café ou a gente primeiro escova os dentes? Quem é que primeiro escova os dentes antes de tomar café? Quem é que primeiro toma café e depois escova os dentes? Algum de nós. O que é isso? É um hábito. Qual que é o certo? Não vamos entrar nessa briga. Cada um acha que é uma coisa. Então, é um hábito que nós criamos. Quem nos ensinou isso? Os nossos pais nos ensinaram. Ou a gente decidiu que era melhor para nós. Da mesma forma, nós temos hábitos, formas como nós nos relacionamos com as pessoas ao nosso redor. Ah, não, eu faço assim. Eu me relaciono assim com as pessoas. Eu me apresento dessa forma. Não, eu sou durão. Homem não chora. O que é isso? É algo que foi nos falado, que é verdade. É verdade isso? Não, o homem chora também. Também fica triste, né, Clivânio? Muito bom. Jesus chorou. Então, é uma grande mentira essa. Não, eu tenho que ser durão, não posso chorar, eu tenho que ser lá bruto. E é uma mentira. E precisamos, então, entregar para Deus e depender dEle. Deixar que Ele mude a nossa forma de viver. Sermos transformados pelo Senhor. Há tantos exemplos de homens que começam a orar pedindo para que o coração deles seja mudado e eles passam a ser muito chorões, viu? Já vi isso acontecer muito. Então se prepare, talvez Deus vai fazer de você um chorão, mas isso vai ser bom para a sua vida, vai trazer cura, restauração. Então precisamos reprogramar a nossa maneira de viver. E aí a nossa reflexão, você depende da aprovação de alguma pessoa para se sentir mais feliz? Será que você tem vivido para a aprovação dos outros ao seu redor? Porque você quer projetar uma imagem do super-homem, da super-mulher que eu falei? Precisamos confiar no Senhor e depender dEle. Em quinto lugar, a quinta decisão é obedecer. João 14:15. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Então, a maior prova de amor que nós podemos fazer para Deus é obedecê-lo. Decidir a cada dia obedecer ao Senhor. Quer dizer que não vamos ter dificuldades, que não vamos pecar, que não vamos dar mancada? Não é isso que quer dizer. Quer dizer que nós vamos decidir, mesmo que venhamos a errar o alvo, vamos voltar de novo lá à obediência, nos arrepender e mudar a nossa forma de viver, amando a Deus com as nossas emoções, com a nossa razão e com as nossas forças, decidindo que a cada dia vamos obedecê-lo, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Às vezes a gente fala, não, Deus sabe o que é melhor para mim. Tem até uma música, né? Deus sabe o que é melhor para mim. Não lembro direito como é. E a gente até canta e fala, mas quando chega na hora de obedecer a Deus, a gente fala, não, isso aí não. Vou fazer aqui do meu jeito, porque essa obediência aí está meio difícil. Está me custando muito. A gente crê ou não crê que Deus tem o melhor para nós? A gente crê ou não crê que Ele sabe o que é melhor? Deus está lá no futuro, Ele sabe o que vai acontecer, Ele sabe o que é melhor para nós. Precisamos, então, obedecer, sabendo que os ensinamentos de Jesus trazem vida para nós. Não somos religiosos que vivem na religiosidade. Aliás, a religiosidade é uma compensação na nossa vida. A gente, às vezes, vive a religiosidade para compensar quem nós somos, a autojustiça. Não é isso que eu estou falando aqui. Estou falando em viver baseado na palavra de Deus, tendo um relacionamento com Jesus e desse amor fluindo, então, essa obediência nas nossas vidas. Então, vamos amar a Deus e amar as pessoas como uma consequência disso. Então, precisamos, nesse processo de obediência, mudar a nossa forma de pensar. Não, eu penso que isso é o certo, mas o que a Bíblia nos ensina que é o certo? Porque a Bíblia é que tem as respostas para nós, aquilo que Deus deixou como a forma como nós devemos viver. E isso vai reformular a nossa forma de pensar. Né? Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas sejam transformados pela renovação da sua mente. Romanos 12 vai ensinar para nós. Então, nós precisamos ser renovados na nossa mente, na nossa forma de pensar. E aí tem uma reflexão para nós. Você tem alguma dificuldade de amar a Deus?
Sim ou não? A gente responder essas perguntinhas, você pode responder na sua apostila, faz parte do admitir, viu? Nós admitimos que temos dificuldade nessa área, é o primeiro passo. Por isso que você precisa preencher, sim ou não. Em segundo lugar, você se ama? Você ama você mesmo? Essa é uma pergunta profunda que a gente precisa refletir. Será que eu me amo de fato? Ou será que essa dependência química que eu vivo na minha vida, ou esses relacionamentos destrutivos nos quais eu sempre me envolvo, tem a ver com essa falta de amor próprio? Pode ser. Então, precisamos refletir sobre isso. E, em terceiro lugar, você tem dificuldade de amar o seu próximo? Pode preencher, não tem problema. Sim, preciso mudar nisso, preciso crescer nisso. Essa foi uma área que eu quero crescer mais, mas eu precisei admitir que eu tinha dificuldade de amar as pessoas ao meu redor. É difícil para mim, porque eu, por natureza, sou egoísta. E eu preciso admitir, não, eu sou egoísta, eu foco mais em mim mesma e preciso aprender a amar mais as pessoas. Ainda estou nesse processo, porque não é uma coisa que é natural para mim. Tem gente que é super amável, né? Para mim, não, eu sou uma pessoa ruim por natureza. Então, eu preciso do Espírito Santo operando na minha vida e gerando em mim esse amor. Graças a Deus isso tem acontecido, mas precisa acontecer muito mais. E por isso que eu estou aqui também, para receber do Senhor isso. A sexta decisão é confessar. É muito poderoso quando nós decidimos confessar, abrir os nossos lábios e falar, abrir a nossa boca. Tiago 5,16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Quando confessamos algo, trazemos para a luz. E isso gera cura em nós. Salmo 32, verso 5, Davi fala: então eu reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. É poderoso a confissão, abrir, falar, trazer para a luz. Tudo aquilo que está escondido tem poder sobre nós. Mas quando nós falamos, confessamos, trazemos aquilo para fora, aquilo é iluminado pelo poder de Deus e perde o poder que tinha sobre a nossa vida. Nós podemos receber oração dos nossos irmãos e podemos experimentar a cura do Espírito Santo nessa área da nossa vida. Então traga para a luz, não tenha medo, lute contra a vergonha, contra o medo. Mas experimente esse poder da cura na sua vida. Como está lá em 1 João 1, de 8 a 10. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Se, no entanto, confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Que forte isso. E não sei você, mas eu luto contra o perfeccionismo. Muitas vezes é difícil eu admitir que eu errei. Não gosto de admitir que eu errei. Por quê? Porque aí eu estou admitindo que eu não sou perfeita, que é um grande trauma para mim. Eu estou vencendo isso. Então, nós precisamos admitir para nós mesmos que temos coisas erradas e confessar essas áreas da nossa vida em que precisamos de restauração, de cura. Na nossa roda de partilha, precisamos, irmãos, saber que nenhum de nós ali é santinho e bonzinho. Todos pecaram, estão afastados da glória de Deus. Todos nós. Então, não importa. Cada um ali vai compartilhar a sua área de dificuldade. E lembrando que não existe pecado, pecadinho, pecadão. Isso é péssimo, isso aqui tudo bem. É tudo pecado, tudo é ruim. Então, seja mentira, seja sexualidade distorcida, tudo é ruim, não importa. Não existe uma área, é pior isso, é pior aquilo. Não. Precisamos, então, ter essa maturidade na nossa vida e confessar e se abrir. Porque o mais importante não é o que o outro vai pensar de mim, é o que Deus pensa de mim. Amém? E é o estar curado. Não tem preço isso. Não importa o que as pessoas vão achar. E, aliás, irmãos, eu vou falar para você. Eu já participei de muitas rodas de partilha nesses 3 anos. E eu não lembro das partilhas de ninguém que foi da minha roda. Eu não lembro. Por quê? Porque eu estou focada ali na minha cura, no meu relacionamento com Deus, por mais que eu sou da equipe. Então, eu não vou lembrar tudo que as pessoas partilharam comigo.
Por quê? Porque não é esse o foco, então fique em paz. Foque na sua cura juntamente ao Senhor e vença a religiosidade. Sabe? Ah, não, a minha imagem. Nossa, mas a pastora vai falar que tem problema. Vai falar ali na roda, as áreas que está lutando. Vai dar o testemunho aqui na frente. Sim, todos nós temos problemas. Não importa. Não existe o super crente. Graças a Deus que estamos todos no mesmo barco e dependemos da graça de Deus. Então, para confessar, você vai precisar avaliar a sua história. E a gente vai chegar nesse lugar de escrever as nossas memórias. Então, a gente vai ter um momento em que você vai olhar para a sua história e você vai ver lá desde a sua infância o que aconteceu. E vai fazer uma análise da sua vida para que você possa reconhecer as áreas em que precisa de cura do Senhor, em que você precisa confessar. Talvez vão vir acontecimentos dos quais você vai precisar pedir perdão para alguém, vai precisar se consertar. Talvez você vai precisar se perdoar, confessar para Deus, ou liberar perdão, pessoas que você vai precisar perdoar, que te fizeram mal durante a sua caminhada. Tudo isso vai acontecer quando nós nos abrirmos para esse agir e confessarmos realmente esses erros e escrevermos essa nossa história. E isso nos leva à 7ª decisão, reparar. Eu me disponho a reparar. Que é o quê? Pedir perdão para quem eu preciso pedir perdão. Talvez para o seu filho, para o seu cônjuge, para os seus pais. Talvez para outras pessoas da sua caminhada. Ou então, há pessoas que eu preciso perdoar, que eu preciso receber cura. Mateus 6,14 nos ensina: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Então, reconhecer os erros e estar disposto a repará-los. E a gente vai falar mais sobre isso durante essa decisão. Reparar, que é a 7ª decisão, lá no final do nosso ciclo já. E a reflexão: você tem dificuldade de perdoar as pessoas? É fácil para você perdoar ou é difícil? Você fica lá com aquilo dentro de você. Você tem dificuldade de pedir perdão pelos seus erros, de reconhecer diante das pessoas que você errou? É uma outra reflexão para a gente fazer. E em terceiro lugar, existe algo na sua história pelo qual você ainda não se perdoou? Porque parte desse processo também diz respeito a nós perdoarmos a nós mesmos. Pelos erros que cometemos, pelas coisas que aconteceram. A gente às vezes guarda mágoa da gente mesmo. E a gente precisa, então, ter esse tempo de reparação conosco mesmos. E, em 8º lugar, a 8ª decisão, compartilhar. Eu vou repartir. Eu vou repartir aquilo que eu tenho vivido. Não posso guardar para mim mesmo o que eu recebi, mas eu decido compartilhar com as pessoas ao meu redor. As pessoas que convidaram você para estar aqui nessa noite, compartilharam com você daquilo que Deus tem feito. Por isso você está aqui. Você estar aqui é um resultado de pessoas compartilharem com você aquilo que Deus tem feito. E essas são, irmãos, as 8 decisões que nós vamos viver. E eu quero convidar você a permanecer firme. Sabe? Vai ser difícil permanecer porque esse processo vai mexer em áreas da sua vida que estão lá paradinhas, mas que estão te causando dor. E sabe, é igual o metiolate, né? Ainda existe metiolate hoje em dia? Não sei, né? Não? Metiolate nem arde mais, né? Mas, nossa, olha, irmãos, meu pai é médico, né? Então, sempre que tinha qualquer cortinho na minha casa, a ordem era lavar com água e sabão. Só que lavar com água e sabão, o que acontece? Dói, arde. Quem quer lavar? Às vezes, eu tirava uma lapa assim, ó, sabe? Uma vez eu estava mexendo com a faca, cortando a abobrinha, lembro até hoje. E aí, gente, eu juro, tirou assim, sabe quando fica aberto o dedo, horrível? E aí, meu pai falava, tem que lavar com água e sabão. Eu já tinha uns 20 anos, eu assim, mas dói. E ele enfiava meu dedo lá e passava o sabão. Ele, juro, tinha que segurar o meu dedo, porque eu não queria. É assim que acontece na nossa vida. Lavar, experimentar a cura, dói, vai ser difícil. Mas depois vai ser muito melhor do que ficar com essa infecção dentro de você, que contamina todas as suas emoções. Eu não consigo entender por que eu sou tão gritão, por que eu explodo tanto, por que eu sou explosivo.
É porque dentro de você tem um monte de feridas lá com pus. E aí qualquer coisinha que encosta, explode. Essa muitas vezes é a explicação. É por isso que acontece. Eu não sei porque eu só choro, eu não consigo admitir para alguém que ela errou comigo, eu não consigo resolver os meus conflitos. Vamos investigar. Tem coisas lá dentro de você que precisam ser curadas. Então, continue nesse processo. Saiba que Deus vai usar essa ferramenta. Não é mágica, 30 semanas não cura todos os problemas, não. Mas é uma ferramenta que o Espírito Santo vai usar para trazer cura para a sua vida. Não perca essa oportunidade que Deus está te dando nesse tempo. É uma oportunidade que você está tendo de viver de forma diferente. Vamos decidir isso hoje e experimentar o melhor de Deus para as nossas vidas, sendo mudados por Ele. Amém? A gente vai nos dividir em roda, o Jair vai vir explicar para a gente. E no final de cada ministração, a gente tem uma pergunta facilitadora, que é a pergunta que vai nos ajudar na nossa conversa na roda. E hoje a gente vai falar quais são as áreas na sua vida que estão fora de controle, que estão aí fora do prumo. É a mesma pergunta na apostila nova? Sim? Então é isso que a gente vai falar hoje, mas o Jair vai trazer orientações. Na roda de partilha, os líderes da roda vão dar mais orientações para você, para a gente entender bem e poder viver tudo aquilo que Deus tem para nós nesse tempo.